Olá, boa tarde, quase boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira, 17h30, no Bar Dallas Comida e Arte, no centro de Natal, ao vivo, uma entrevista com uma pessoa que faz arte, cultura, cidadania, cinema, medicina. Hoje nós temos aqui um médico, compositor, poeta e músico, Dr. Márcio Ramalho, neurocirurgião, a quem saúdo. Bem-vindo ao Conversa de Botequim. Tá bom, é um prazer estar aqui. Geraldo, quando me convidou para fazer parte desse programa, eu aceitei prontamente, porque eu acho que a medicina, ela apesar de ser uma profissão muito fechada, um signo fechado, mas existem vários colegas artistas. E a medicina não deixa de ser uma arte, né? Principalmente quem vai mais para o lado cirúrgico, ele não deixa de ter uma aptidão manual para que ele realize o procedimento cirúrgico. Então não deixa de ser uma arte. Isso. E a arte do próprio médico no seu consultório, de receber pessoas e tentar orientar sobre problemas, doenças tanto do corpo como da alma, como da mente, né? A gente sabe que hoje vivemos momentos muito turbulentos, né? Pós-pandemia, e cada vez mais você vê, existe um estresse natural, e eu tenho a oportunidade de viajar e ir para outros continentes. Isso não é uma coisa que está acontecendo só aqui no nosso país, na Europa, Estados Unidos. Você vê que o nível de estresse está extremamente elevado. Perfeito, uma ótima introdução, nós vamos conversar sobre isso tudo. Deixa eu fazer aqueles velhos lembretes. Lembrando que o programa é totalmente interativo. Quem quiser assistir no Bar Dallas Comida e Arte é só vir para cá. E quem quiser fazer perguntas para o Dr. Márcio Ramalho, sobre qualquer aspecto, sobre arte, sobre cultura, sobre cirurgia, sobre neurocirurgia, é só ir lá no Facebook e fazer a entrevista que a produção traz para cá. O programa tem produção e filmagem de José Áglio. Nós temos também assistência de produção Natália Chagas, que é filha de médico, por sinal, e nós temos o apoio logístico Lula Belmont no Bar Dallas Comida e Arte. Tomásio, tem um monte de pergunta para fazer. Eu sempre tenho a curiosidade, como é um papo de botequim, em saber como a pessoa chegou naquilo pela qual ela é conhecida hoje. No seu caso, principalmente neurocirurgia, são os maiores neurocirurgiões do Brasil. Eu pergunto, como é que ela, o jovem Márcio, criança, sempre quis ser médico, brincava de médico, é de família de médicos? Conta como foi. Não sou de família Vamos lá. de médico. Como começou tudo? Vamos lá, desde criança, desde os meus 7 anos, 6, comecei a ter um pouco mais de consciência sobre a vida, eu decidi ser médico. Então foi uma coisa muito espontânea minha. Eu já entrei na escola e querendo ser médico. Não sei se por uma influência paterna e materna, simplesmente minha mãe sempre falava muito em medicina. O sonho dela era ser médica e eu acho que ela teria sido uma boa médica. Uma pessoa extremamente humana, sempre tentou o que podia ajudar. Então isso é uma coisa muito importante no ato médico, né? Então, mas aí ela na época, uma dificuldade, era filha de fazendeiro, morava no interior, tinha aquelas dificuldades. Sim. E não decidiu por medicina, né? Então... E seu pai? Qual era meu a pai, profissão? ele era do Banco do Brasil. Sim. E também ele fez o curso de Direito também, né? Mas nunca exerceu, ele foi mais funcionário mesmo do Banco do Brasil. Então, desde criança sempre eu sonhei em ser médico, nunca pensei em outra profissão. Então, meu primeiro vestibular foi aos 17 anos, eu consegui passar, né? Bem colocado. E a carreira médica, inicialmente eu não pensei em ser cirurgião, pensei até em fazer cardiologia. Mas durante o curso médico, já no segundo ano, eu vi que eu tinha aptidões manuais e a cirurgia, ela me cooptou, ela me levou para o lado cirúrgico. Inicialmente eu não pensei em ser neurocirurgião, pensei até em fazer cirurgia cardíaca, porque eu já tinha pensado na cardiologia, então vou para a cirurgia cardíaca, né? Mas, como é muito comum geral, você, aluno de medicina, ele começa a seguir outros colegas que já são cirurgiões. E quando eu tive contato com a neurocirurgia, foi amor à primeira vista. Eu disse, é isso aqui que eu quero fazer. Isso ainda no curso? No curso de medicina, mais ou menos no 4º ano de medicina. Geraldo já era formado, já tinha voltado da residência, e ele me via lá seguindo os colegas neurocirurgiões que já trabalhavam aqui em Natal. Fala um pouquinho sobre o curso. Quem eram os seus colegas de sala? Foi tranquilo? Foi difícil? Como é que foi esse tempo? Eu me considero uma pessoa muito afortunada, porque a minha turma era maravilhosa. Vamos dizer
Talvez pelo fato de ter a arte, eu sempre transitei muito no mundo alternativo. Então, eu comecei a ter banda aos 17 anos. Nossa. Né? Sim, eu comecei a tocar Sim. informalmente. Então, estudava medicina e tinha banda? Sim, eu comecei a ter contato com o violão em torno de uns 15 para 16 anos, mas eu não fui criado em ambiente musical. Sim. Não fui criado em ambiente musical. E, na verdade, meu pai, ele queria, vinha de uma época mais antiga, e ele gostava de cantar e participava de umas serenatas, e o sonho dele era aprender a tocar violão. Ah, que bacana. Mas ele não conseguiu. Acabou realizando o sonho de sua mãe e seu pai. Né? Sua mãe queria ser médica e seu pai queria tocar violão. Meu pai aprendeu assim 2, 3 notas e não conseguia fazer pestana e desistiu do violão. Mas aí eu comecei a pegar no violão e naturalmente, o quê? Com 2, 3 semanas eu fiz uma música. Nossa. Foi muito natural. Foi uma coisa muito espontânea. Fiz uma música, lógico, uma música extremamente simples. Mas aquilo me chamou a atenção, eu fiz a música. E na época, eu estava estudando na Etferne, ia ter um boato que ia ter um concurso de música. E eu conversei com um amigo meu e perguntei, disse, olha, vamos participar? Ele disse, não, eu toco violão, mas eu não sou compositor. Eu disse, eu sou compositor. Aí ele olhou para mim e disse, e você toca violão? Eu disse, tem umas 3, 4 semanas que eu estou tocando. E você já fez uma música? Sim, Nossa. fiz uma música. Aí disse, então vamos marcar lá em casa. Eu fui, mostrei. Era uma música meio estilo Alcir Valença, um forró rock, mais ou menos, né? E o festival não aconteceu. Houve, por algum problema, acho que do ponto de vista administrativo, o festival não aconteceu. Mas aí eu comecei a insistir na música. Então eu estudei piano também, quando estava na faculdade de medicina. Comecei a ter aula de piano e fui insistindo na música como uma arte paralela. Né? E a minha turma de medicina tinham vários colegas que tinham esse viés um pouco ligado ao mundo alternativo, artistas, poetas. Então houve uma combinação muito boa. E eu falo até com muitos deles que nós somos extremamente afortunados, porque assim, na faculdade de medicina não é tão comum esse mundo paralelo na arte. Não é? Não é muito comum, não faz parte do viés médico. Sim. Não é? Normalmente quem mexe com esse tipo de arte, ou ele escreve, ou ele pinta, mas é uma coisa muito intimista. Sim. Como eu fui para música você tem que se expor mais. Exatamente. Né? Então, eu tive bandas, toquei na noite, lá em Ponta Negra, vi vários shows, né? Em alguns bares lá, na minha época, que era no alto, era um bar bem alternativo, tinha várias bandas de rock. Era um bar que durou 1 ano e pouco, era não sei o que, negro, Ponto Negro. Era na Vila de Ponta Negra? Não, na vila eu tocava lá no Bodega da Praça? No Bodega da Praça. Mas no Bodega era mais voz e violão. Sim. Mas não toquei muito. Mas eu toquei muito nesse bar, que era um bar bem ao lado, uma linha bem alternativa. Ele durou 1 ano e meio, 2 anos. Aí nisso nós fizemos vários shows lá. Banda shows mesmo. com banda, fazendo shows, né? Aí tocamos em outros locais e cheguei a tocar na Arsen também. E tem vários shows, né? Mas sempre aí não tinha, praticamente eram todos colegas músicos mesmos. E só tinha um colega médico, que era Ivanaldo, que hoje é anestesista e trabalha comigo. Ivanaldo não tocava nada, mas eu ensinei ele a tocar baixo. E aí eu inseri ele na banda e eram 2 colegas, eu e ele médicos. Sim. Tinha Adriano Azambuja, que é muito conhecido. Sim. Azambuja é um guitarrista primoroso, que até hoje... Tá na lista aqui para ser entrevistado, Sim, ótimo. todos os meus CDs, parte de guitarra, praticamente 90% quem faz é eles. Principalmente agora, quando eu estou mais nessa linha de rock alternativo, cantando em inglês, praticamente todos os arranjos de guitarra que fez o Azambuja, porque existe uma amizade de longa data, né? Admiração pessoal. Um músico, você conhece, que é um músico acima da média, Sim. extremamente criativo. Né? Então, esse caminho paralelo com a música, ele foi sempre acontecendo, música e medicina. Sim. Mas, às vezes as pessoas perguntam para mim, como é que você arruma tempo? Né? Porque são 2 profissões que exigem muito. Eu sempre falo que eu sempre fui com o intuito na música de compor.
Eu nunca fui com o intuito de tocar violão. O violão, para mim, é um instrumento de composição. Então, eu uso ele para compor. Então, rarissimamente, eu pego meu violão para tocar uma música de outra pessoa. Vai tocar as próprias músicas. Porque eu, naturalmente, quando eu pego no violão, eu quero compor. Eu sinto quando eu estou sensitivo. Recentemente, eu fiz um blues. Estava assistindo um filme americano. No meio do filme, eu dei um insight. Aí eu gravo, pego o violão, jogo ali as primeiras palavras. Isso é muito importante, você fazer essa harmonização com a letra. Sim. Então você guarda a ideia e depois com calma eu volto. Às vezes modifico um pouco a letra e vejo às vezes uma palavra, porque é muito importante na música essa harmonização, porque a harmonia ela é soberana, a letra é coadjuvante. Isso é importantíssimo. Então assim, o ser humano, se você prestar atenção, a gente vai muito pela harmonia. A letra ela é coadjuvante. Então ela se adequa à harmonia. E não se adequa à letra. Mas uma curiosidade, no começo, você falou de 17 anos, já estava com a banda e ao mesmo tempo. Você sofreu, não digo preconceito, mas crítica? Sim. Pronto, como é que foi isso? Dos dois lados, né? Isso sempre foi uma coisa meio complicada. Sim. Porque, como médico, eu sempre tive medo dessa má interpretação. Sim. Né? Porque o mundo da arte está sempre muito ligado à droga, pessoas... Irresponsabilidade. Então, assim, era muito engraçado porque eu transitava nesse mundo alternativo, mas não é questão de certo ou errado, mas eu nunca tive vontade de, vamos dizer assim, usar um brinco, pintar o meu cabelo. Não, e respeito, isso é questão pessoal. É questão certo ou errado. Eu apenas acho que a arte, para mim, ela é soberana. Não é o meu traje que vai mostrar que eu sou melhor ou pior. Então, uma música, eu estou ali para cantar e tocar. A roupa que eu vou vestir, isso é um problema meu. Sim. Mas não tenho críticas nenhuma. E é muito interessante porque se você pegar a história de David Bowie, né, é justamente isso. Ele se vestia de uma maneira extravagante nos anos 70 e aquilo fazia, ele mesmo disse na sua carreira, aquilo fazia parte do meu marketing. Chamar a atenção. E ele passou por todas as fases. Sim, isso funciona? Funciona. Eu não tenho, faz parte do mundo artístico. Porque se você pega um artista, um pintor, naturalmente ele tende a ter um vestimento diferente. Aquilo faz parte do marketing. Assim como o médico também. Você tem um estilo. Né? Então, se você sai daquele estilo, você choca. Não tem jeito. O ser humano, ele rotula. Qualquer pessoa que você conhecer naquele momento, ele tiver com a roupa, com um vestido, um comportamento, você já vai rotular, porque isso é natural. E às vezes as pessoas, não, isso é preconceito. Não, isso não é preconceito, isso é defesa. Certo? É uma defesa do ser humano. Ele naturalmente, ele rotula. Nós somos rotuladores. Sempre. Nós sempre iremos rotular. Então, essa pergunta que você fez, sempre foi uma coisa que eu sempre tive preocupação. Por quê? Porque a minha linha de profissão era a medicina. Sim. Então, eu sempre me vestia extremamente bem comportado. Apesar de que quando eu subo no palco, a conversa é diferente. Sim. Ali o meu espírito artista toma conta. Mas eu sempre tive essa preocupação. Aconteceu, doutor Márcio, de, por exemplo, no mundo da medicina, lhe olharem com olhos suspeitos por música e ao mesmo tempo músicos na noite, mas você já vai embora? Não, porque eu vou ter que fazer uma cirurgia, uma residência e também lhe olharem de maneira estranha? Aconteceu isso dos dois lados? Eu diria que o médico é mais preconceituoso. Você está entendendo? O músico, por ele ser uma cabeça mais aberta, ele é menos preconceituoso. Sim. Mas isso é uma coisa assim que você tem que aprender a lidar com o mundo. Sim. Entendeu? Eu acho que hoje o mundo ele está passando por ao meu ver, está passando por um problema muito sério. Que é o quê? A nossa geração, eu me adaptava à instituição. Certo? Então, é bem simples. A instituição está lá, você quer fazer parte desse mundo, existe um protótipo. Como você faz? Não, mas é preconceito. Não, se você olhar, muitos músicos também se vestem
por uma questão de marketing. Sim. Então, isso é uma coisa que existe no mundo. Sim. Agora, se você bota uma roupa toda certinha, aí você é um cara quadrado, e se você bota uma roupa toda, você é um cara... Não. É isso que eu volto a falar. Então, eu sou meio assim, como eu transitei com isso, eu sempre tive respeito às pessoas em relação a isso. Agora, eu sou totalmente contra isso. Eu vejo hoje um mundo muito preocupante, porque nós vimos de uma geração em que a instituição está lá e você se adapta à instituição. Então, eu acho que hoje o mundo está vendo um mundo, principalmente no Ocidente, você está tendo uma quebra que eu não sei o que vai acontecer, se vai ser bom ou ruim. Mas uma coisa é fato, as instituições estão aí, secularmente. O ser humano, ele entra e sai. Então, esse é meu ponto de vista. A esperar, né? Sim, vamos ver o que é que vai acontecer. Toda mudança, ela sempre provoca sim. angústia. É. Mas, historicamente, se você pegar a história da humanidade, você vai ver uma coisa que é bem simples. Quem se prepara para o futuro, ele vai colher. Sim, isso é verdade. Se você pegar historicamente a história do nômade e do sedentário, hoje nós estamos aqui graças aos sedentários, que criaram as cidades, criaram normas, não foi graças ao nômade. Se nós chegamos hoje nesse nível que nós temos hoje aqui, porque todo mundo fala do mundo moderno, mas todo mundo gosta de um ar-condicionado, gosta de um iPhone. Ar-condicionado então não venha dizer que isso é ruim. Sim. Certo? Se você vive de um conforto, aprenda a respeitar quem trouxe esse conforto para você. Ou seja, qual é o seu compromisso com o mundo? Então, é uma história bem clara, isso na história da humanidade. Se todo mundo tivesse sido sedentário ou nômade, talvez nós não estivéssemos no arco e na flecha. Verdade. Então, isso é uma coisa interessante. Bom raciocínio. Estamos aqui com o Dr. Márcio Ramalho no Conversa de Botequim. Pode mandar perguntas para cá. Olha aí, Dr. Márcio. Obrigado. Tá bom. Gosta de queijo coalho? Gosto, sim. Pronto, estamos aqui. Deixa eu fazer mais perguntas. A gente vai chegar na neurocirurgia, Sim. claro. Vai chegar no seu histórico. Mas vamos conversar sobre música que a gente estava conversando. Aconteceram muitas histórias engraçadas? Já aconteceu coisas inusitadas no palco, Já. em relação com plateia? Pode Sim. contar alguma? Sim. Vamos lá. Ivanaldo mesmo, que é o colega anestesista. Que isso aprendeu baixo. Nunca foi um músico muito virtuoso. Então teve cenas engraçadas, por sinal foi até no Teatro Alberto Maranhão. Nós estávamos abrindo um show e ele entrou com o baixo completamente desafinado. O baixo dele estava completamente desafinado. E eu comecei a notar que ele estava com o baixo desafinado. Então eu fiz um sinal para o cara, o mesário, para cortar o baixo. Cortou o baixo. Com só bateria, guitarra e teclado. Como o tecladista, que era outro colega médico também, que depois ele entrou na banda, esse também era médico também, esse era virtuoso. Mas esse vinha de escola de música e tocava muitíssimo bem. Que era Mário. Aí ele fez o Ele baixo. fez o baixo. Tipo o Rei Manza, né? Isso, e ele ficou lá... Fazendo performance. Faz performance. Exatamente. Uma cena engraçada. Em relação com o público, Tomás, já aconteceu de vocês terem um repertório? Você falou do Sim, seu repertório. não, ó, e a pessoa público, pedir Raul, pedir público, forró. eu vou dizer com você, meu primeiro show foi pena não ter uma câmera. Conta como foi. Não, meu primeiro show foi uma catástrofe. Foi uma catástrofe. Como é que foi? Foi lá em Candelária. Foi o meu primeiro grupo, que era Ópera Cordel. É uma fase mais de meu Alceu Valença, rock. E nós fomos tocar lá em Candelária. Os ensaios eram extremamente precários. Naquela época não tinha facilidade de microfone, caixa de som, tudo era muito caro. Isso era em que tempo? Anos 90, 2000? Foi no segundo ano da faculdade de medicina. Eu estava com 19 anos. Sim. E eu nunca tinha cantado com microfone. Então eu subi no palco, muito destemido, porque assim, eu sempre tive uma coisa boa comigo. Eu não tenho medo do palco. O palco para mim,
Isso aí eu tenho esse espírito artista. Eu entro bem, falo. Tá em casa, não? Tô em casa. Não tenho, nunca fiquei nervoso no show. E estava naquela fase que eu ia cantar as minhas composições, todas as composições. Era lá em Candelária, estava lotado. Era uma quarta-feira à noite, naquele colégio Valfredo Gurgel, que até hoje está lá. Tinha pelo menos umas 400 pessoas, lotado, cheio. Né? O grupo, todo mundo muito nervoso. E eu, tranquilo, mas assim, na paz. Confiante, o show vai ser um sucesso. Eu ia cantar 3 músicas autorais, outro colega ia cantar 3 músicas, mas aí não autorais, Seu Valença, Zé Ramalho, e o terceiro, ele também ia cantar também 2 autorais. Tá bom, e quem abriu foi eu. Em resumo, eu imaginei, tinha visto Fábio Júnior começando um show, ele dando uma virada. Virava, pegava o microfone e começava a cantar. E eu fiz exatamente assim. O que é que aconteceu? Como todo mundo era verde de palco, sim, nós cometemos um erro crasso, que foi colocar as caixas na frente. Tome microfonia. Ninguém, como não tinha noção, ele tocava com instrumentos que não estavam tudo plugados, eram violões tudo sem. De uma hora para outra subimos no palco com tudo plugado. Então cometemos essa catástrofe. Então tome microfonia, tudo dando errado. E assim, teve muita vaia. Vaia, que não. Olha, foi vaia. A primeira música, eu diria a você que foi assim. Foi uma... Mas eu lhe garanto uma coisa, eu não fiquei intimado. Fui para a segunda música. Cantei a terceira. A terceira, como era a melhor música, era um estilo meio Alceu Valença, ela teve até uma participação. Né? E teve uma cena muito engraçada, porque minha mãe estava nesse show. Nossa. Ela participou. E tinha um rapaz lá, vaiando muito. Vaiando, aí ela chegou perto do stand e falou, ei, fique vaiando não, esse rapaz está começando a vida dele agora, não. Ainda foi defender. Foi uma cena engraçada. Mas aí, pronto, fiz o show, o colega que ia cantar, o segundo já entrou intimidado, cantou uma música e parou. E o terceiro desistiu. Quem salvou tudo foi Galvão. Galvão, irmão de Babal. De Babal, sim, Galvão Filho. Galvão acostumado, subiu e começou a tocar músicas conhecidas. Todo mundo sintonizou. Então, assim, na verdade, como eu vinha numa linha de composição própria, eu digo, eu vou cantar as minhas músicas. Depois daquele show, eu disse, não, vamos repensar isso aí, vamos começar a misturar o cover. Mas é porque, a bem da verdade, eu entrei naquele show achando que ia ser sucesso total na minha cabeça, de principiante. Foi uma cena muito engraçada. Mas eu não me senti intimidado. Terminou o show, desci, tranquilo, continuei ensaiando, fazendo o show, só mudei a dinâmica do show. E aí já viu como era o palco? Sim, não, aí mais já, experiente. Aí já ganhei, infelizmente, aprendi as duras pedras. Né? Mas foi uma cena, foi pena na época não ter uma câmera para ter filmado, porque teria sido uma coisa fantástica. Tem uma pergunta aqui já, mas deixa eu fazer outra pra gente, porque é na música da mesma forma. Então, Márcio, já aconteceu de você estar na noite, por exemplo, e ter uma cirurgia, ou ter uma aula quando estudante ainda? Já aconteceu você estando fazendo um show e tendo, por exemplo, uma cirurgia delicada no dia seguinte? Não, porque assim, na faculdade você não é cirurgião, você é no máximo auxiliar. Um residente, né? Mas o que acontece quando você está fazendo um show, normalmente eu estou no meu horário livre. Sim. Então, não existe essa possibilidade. Pô, eu estou com um paciente que eu vi direto do centro cirúrgico, mas ele já está acordado, conversando, foi para a UTI, é um paciente idoso, mas o celular está aqui pronto. Não tem nada assim de maior para acontecer. Mas normalmente, essa pergunta, às vezes as pessoas perguntam para mim, você quando está operando o seu canto? Eu digo, não, filho, quando eu estou operando, eu estou focado na cirurgia. O mundo acaba para mim. Né? Isso é muito interessante. Recentemente eu passei por uma experiência muito forte para mim.
eu operei o meu irmão. Nossa. Sim. Meu irmão é médico em São Paulo, ele estava com uma hérnia de disco. E eu opero em São Paulo também. E ele não ficava bom. E aí ele entrou em contato comigo e disse, ó, quem vai me operar é você. Aí, não, ele me vê operando, então, só, eu quero você. Eu disse, tranquilo? Eu disse, tranquilo. E o que é que eu notei, assim, que me chocou, que isso foi um detalhe que eu não repetiria. Eu fui dormir na casa dele. Então eu dormi com ele, tomamos uma garrafa de vinho, antes do jantar, jantamos, tomamos uma garrafa de vinho, conversamos bastante, fui pro quarto, acordei e fui com ele pro hospital, lá pro Alberto Einstein, operar ele. Chegando lá, quando eu cheguei no hospital, eu notei algo estranho, uma sensação estranha. O que era a sensação estranha? Eu, como cirurgião, estava com um paciente que eu ia operar do meu lado. Então, quando chegou no hospital, eu disse, ó, agora você vai lá para o setor de pacientes e eu vou lá para a sala dos médicos. Então, a cirurgia em si correu, foi tudo tranquilo. Mas o que eu não repetiria? Eu não iria dormir na casa dele. Porque foi uma quebra de protocolo. E isso é muito importante. O fato de ser irmão não é todo cirurgião que existe até no Código de Ética Médica. Sim, sim. Não é que seja proibitivo, é uma recomendação de você não operar familiares. Não é? Mas o que é que aconteceu? Nessa técnica hoje, eu tenho uma vivência que poucas pessoas no Brasil têm. Então, ele sempre me viu operando lá em São Paulo. Ele sempre entra comigo. Então, ele viu a minha, que eu estou dominando, já viu situações de cirurgias mais difíceis. E ele vê o comportamento. E cirurgião, ele quando vê o outro cirurgião operando, não tem pessoa melhor para validar você. Sim. Certo? Então ele sabe, ele é cirurgião também. Então, foi uma sensação, eu só não repetiria esse detalhe. Ter dormido na casa dele. Justamente, bebendo vinho, foi papo, quando terminou a cirurgia, foi que eu senti assim o peso. Até então, não. Porque o cirurgião, quando ele está operando, ele entra em transe. Isso eu noto comigo. Eu entro em transe. Eu ia perguntar isso, mas entra em transe. Em transe mesmo. Transe. Você foca, você... Por isso que existe uma frase que diz, cirurgião, você nasce cirurgião. E tem alguns colegas médicos que eles entram na cirurgia e não se encontram. Mas por quê? Porque ele não tem perfil para ser cirurgião. Esse é um detalhe que eu vejo em qualquer profissão. Você tem que sentir para que o seu perfil. Não é demérito. Tem uma história muito bonita, viu? Diga. Eu não conheci essa pessoa. Sim. Conheci a história. Era um residente de ortopedia na Santa Casa de São Paulo. Ele, no final do R3, o chefe dele chegou para ele e disse, meu filho, deixa eu lhe dar um conselho. Eu digo, o quê? Você não nasceu para ser cirurgião. Porque isso é igual a jogador de futebol. Eu joguei muito futebol. Você solta a bola, você vê quem está acima da média, quem está na média e quem vai ser goleiro. Pronto. Não tem, isso aí não tem. E quem não nasceu para isso, né? Não, meu filho. Não dá. Procura outra então, profissão. Mas veja bem como essa história é interessante. Ele tinha um talento enorme para a escrita, certo? Então, isso em medicina é ouro, principalmente na parte cirúrgica, para os serviços, porque assim, a parte científica é muito importante. E a parte científica é de quem escreve. Se você não escreve, você pode ter uma ideia maravilhosa, uma técnica maravilhosa e ela morrer com você. Então você não teve compromisso com a humanidade. Então você não passou aquele conhecimento. Isso é muito ruim. Então é muito importante nesse serviço ter pessoas que escrevam bem. Existe toda uma linha de montagem para escrever um artigo médico. Né? Então ele tinha uma habilidade para escrita e para estatística médica. Então o chefe dele gostava muito dele, porque ele fez vários trabalhos. Trabalhos foram premiados. Então
o chefe do lado do serviço de ortopedia criou muita afinidade com ele. Então, quando chegou no final do R3, ele olhou para ele e disse: meu filho, você não nasceu para ser cirurgião. Que é isso, professor? Eu quero ser... Não, meu filho. Existe uma coisa, existe o cara que é acima da média, existe o mediano. Não, você não tem perfil para ser cirurgião. Mas deixa eu lhe dar um conselho, você tem um talento para essa parte científica de produção de trabalho, que é um negócio que chama atenção. Em resumo, essa pessoa foi fazer um mestrado e um doutorado nos Estados Unidos, em estatística médica. Simplesmente ele virou um dos consultores de Obama, quando ele era presidente. Nossa. Você vê como o cara era talentoso. Para isso. Para isso. Para isso. Talvez se ele fosse seu cirurgião, me lembrei da frase do chefe dele, que chegou para esse: meu filho, você vai sofrer e vai fazer os outros sofrerem. Porque você não tem habilidade manual. É pré-requisito para ser cirurgião. Sim. Você está entendendo? É uma coisa bem interessante, e eu tenho filhos, e é uma coisa que eu sempre observo: talento. Você tem que observar o talento dele. Não queira que seu filho, porque eu sou, ele vai ser igual. Não, isso é um dos maiores pecados que você pode fazer com a pessoa. Você jogar essa carga. Se você nota que ele tem talento, pode um filho de jogador de futebol, né? Vamos dizer assim, Alberi daqui. Nenhum filho de Alberi foi ser jogador. Exatamente. E Alberi era um jogador genial, acima da média. Eu era menino e me lembro disso. Né? Então, você não pode jogar essa carga para o seu filho. Você pode orientar. Faça aquilo, que é a função do pai. Mas nunca jogar esse karma. Ele pode não ter talento. Sim, não pode ter talento e vai se frustrar e o pior, sempre as pessoas vão o quê? Comparar. É a pior que mata o filho. Né? Comparar com o pai. Seu pai foi aquilo. Isso é péssimo. Isso não é bom. Perfeito. Temos uma surpresa aqui daqui a pouco. Chegou o violão aqui. Certo. Daqui a pouco. Tá, pronto, deixa eu ler aqui um comentário. É um comentário do Instagram de Raí Lopes, sim, de Mossoró. Ele é um grande cirurgião. Foi quem me salvou de terríveis dores na minha L5. É a quinta vértebra lombar. Pronto. Com efeito no nervo ciático. Depois de 58 tentativas fisioterápicas, um caminhão de anti-inflamatórios, antibióticos, morfina e uma cirurgia que não foi bem sucedida, Dr. Márcio, com sua técnica, operou o milagre. E tem mais, é um excelente poeta. Declama como ninguém. Olha aí. Não, eu só... Obrigado a isso. Como é que foi isso? Por que ele passou por tanta... Raí Lopes é um querido isso, poeta, ele realiza o Café e Poesia lá em Mossoró, isso, aglutinador cultural, ótima pessoa. Isso. Como é que foi essa história dele? Tantas cirurgias, tantos procedimentos, o que aconteceu? Olha, uma das coisas que eu hoje, como neurocirurgião, eu transitei nas cirurgias de crânio, nas cirurgias de coluna. E fiz muita cirurgia de crânio, já está aqui prova, eu adorava fazer aneurisma cerebral. Era uma coisa que eu tinha uma habilidade manual em cima da média. Cheguei a fazer alguns casos de uma técnica criada por um colega da Croácia, né, que era uma técnica minimamente invasiva para tratar aneurisma, que era uma incisão através aqui da sobrancelha. Né. E quando isso aconteceu, você não tinha a facilidade de comunicação que você tem hoje. Né. Então, eu apenas ouvi o galo cantar, vi num congresso ele falar aquilo. Cheguei em Natal, fiz um treinamento em cadáveres e comecei a fazer nos meus pacientes. Né? Então, uma técnica muito boa. E de um tempo para cá, eu sempre transitava do crânio na coluna. E aí eu recebi um convite para trabalhar numa clínica lá no Trauma Center, que é uma clínica de ortopedia. Então, o meu consultório começou a ir muito para a parte de coluna. E na própria cirurgia de coluna, você tem cirurgias mais agressivas e cirurgias menos agressivas. Vamos dizer, há uns 20, 30 anos atrás, você para operar uma hernia de disco, você fazia uma incisão de 8 a 10 centímetros. Né?
Então hoje você consegue operar uma cirurgia de hernia de disco por uma incisão menor do que 1 centímetro. Menor que 1 centímetro? Menor do que 1 centímetro. Né? E foi essa técnica que eu tenho me dedicado. Hoje eu tenho a oportunidade de dar palestras internacionais. Já operei em Portugal, já operei na Índia. Né? Sou convidado, estou trazendo esse Congresso Brasileiro de Endoscopia aqui para Natal, né? Que é uma conquista, porque existe muita dificuldade dos colegas do Nordeste trazerem congresso para cá, porque a turma do Sul e do Sudeste sempre tenta levar para lá. Acontece isso, né? Demais, sim. Mas eu vejo hoje, Cefas, uma coisa muito boa. Na época minha e de Geraldo, existia um abismo intelectual, porque a informação ela era restrita. Então você estava aqui em Natal, você lia um livro com 3 anos, às vezes 4 anos, para chegar aqui. Para chegar aqui. Sim, isso aí, na minha faculdade existia esse abismo. Né? Obrigado. Hoje não. Hoje realmente uma das coisas boas da globalização é que você abriu para qualquer pessoa. Hoje você pode, você chega colegas americanos, colegas alemães, sentamos tete a tete. Nós discutimos técnica, falamos tete a tete, ninguém tem aquele complexo que existia antigamente, mas não porque a informação era mais fechada. Não chegava, Então às vezes você tinha que ir para a Alemanha, passar um tempo na Alemanha e para você trazer aquela técnica para cá. Hoje não. Hoje você tem colegas, como eu já falei, em vários continentes, colegas que estão top de linha em determinadas técnicas e que eles transitam no mundo inteiro mostrando essa técnica. Muito bom. Isso foi muito bom. Foi uma coisa boa da globalização. Da globalização, Sim. Até congressos, né? Hoje você pode fazer um congresso com pessoas de vários lugares do mundo. Tudo. No campo do jornalismo, da literatura, aconteceu isso. Tudo. Eu acho. Eu estou desenvolvendo uma técnica que é o tratamento de metástases da coluna por videoendoscopia. Então eu sou pioneiro nisso no mundo. Eu estou com chancela de uma instituição que é muito forte, suíça, que é a Allspine. Então eu já estou para lançar esse artigo, né, descrevendo essa técnica, e já mostrei em alguns congressos. A aceitação ela é interessante, porque quando você está lidando com um paciente oncológico, eles são pacientes imunodeprimidos. Naturalmente, hoje o câncer, cada vez mais as pesquisas apontam que existe uma relação entre sistema imunológico e desenvolvimento de câncer. Então, eles são pacientes imunodeprimidos. Então, uma incisão de 8, 10 centímetros, uma cirurgia a céu aberto, para você tratar uma fratura, o índice de complicação varia de 30% até 55%, é muito alto. Então eu estava dando um congresso online, era um congresso em Londres, e o congresso era sobre inovações nas cirurgias de coluna para tumores. E eu estava levando para tumores benignos, eu não tinha ainda pensado em tumores malignos. E quando terminou o ciclo de palestras, o colega que era o chairman da palestra, ele faz essa parte de cirurgias para tumores em Oxford, na Inglaterra. Ele, antes de começar tudo, ele chegou e perguntou, disse: olha, eu queria perguntar ao colega do Brasil se haveria possibilidade de ele expandir essa técnica para um tumor maligno. Aí eu disse: olha, possibilidade tem. Talvez sempre tenha algumas adaptações. Aí ele disse: não, porque recentemente eu atendi um jovem de 34 anos, ele chegou no pronto-socorro, estava com uma diminuição de força nas pernas, né? E ele tinha uma fratura e provocada por um implante secundário, que é um implante por tumor. Ele não sabia qual era a origem do tumor. Mediante a isso, é uma indicação de descompressão cirúrgica. E ele fez o que se faz no mundo inteiro. Ele levou para a sala, descomprimiu e instrumentou, colocou parafusos, né?
para evitar instabilidades. Pronto. O paciente melhorou da força das pernas, mas entre o 7º e o 8º dia, o paciente fez uma infecção pós-operatória, porque são pacientes imunodeprimidos e era um paciente jovem. E esse paciente, ele teve essa infecção, fez uma septicemia, que é a infecção generalizada, e foi a óbito. Em torno do 10º dia, saiu o resultado do tumor. Esse tumor era um tumor extremamente radiosensível. Ou seja, se ele tivesse feito uma cirurgia menos agressiva, talvez ele não tivesse infectado e através da radiocirurgia ele saísse com um resultado bem melhor do que ele obteve com a cirurgia maior. Então isso começa a ser questionado. Eu não sei se você sabe, mas hoje tem tumores que você nem quimioterapia você está mais fazendo. Você está tratando com comprimido. Chama-se terapia-alvo. Então a base hoje da oncologia é que tipo de tumor nós estamos enfrentando. A partir dali você cria um protocolo. Sim. E aí você vai ver qual é a melhor maneira e menos agressiva de você ter um bom resultado, ter um controle, para que você não tenha complicações relacionadas ao quê? A quimioterapia. A quimioterapia ela ajuda, mas ela também complica. Que é agressiva. É agressiva. Então hoje a base é, eu preciso saber qual é o tipo histológico, para dali eu ver, opa, qual é a minha melhor linha de tratamento para que eu tenha um bom resultado, um bom controle, com menos agressividade. Então, isso me inspirou, né? Eu disse, vou começar a criar o protocolo e executei e já existe uma aceitação, né? Precisamos de ter mais casos, mas o follow-up já está mostrando, já tem pacientes com 1 ano e meio já de follow-up, extremamente bem controlados, então em base de terapia-alvo, nem quimioterapia se for necessário, então com um controle muito bom da lesão. Muito bom, muito bom. Uma aula aqui agora de medicina. Deixa eu ler um comentário aqui. Tem? Sim, obrigado. Tem informação aqui. Leila Maria Andrade Rabelo. Que bacana, é médico e compositor. Isso. E vai mostrar os dotes de compositor daqui a pouco, né? Que o violão tá aqui ouvindo a história. E a própria Leila diz, legal ter operado seu irmão. Meu pai fez o parto dos filhos, porque naquela época era o único médico da cidade no interior. Isso. É bem interessante essa coisa do talento, pura verdade. A Irene Paiva, tabelião, presidente da Noreg, habilidade médico-musical. Abraço no amigo Márcio. Ai, obrigado. A Irene da Anoreg, que a Irene. Apoiadora aqui, a Noreg, a Durne Sindicato, Sinmed, representado aqui pelo presidente Geraldo Ferreira, Sindipetro, IP Editora, o João Dantas da IP Editora mandou um abraço, deve vir para cá, e também Cachaçaria Morim, daqui a pouco tem uma oferta aqui de uma cachaça, daqui a pouco de presente, tem muitas surpresas aqui. A gente vai voltar para a medicina, o tema é bom, as pessoas gostam, mas a gente pode fazer um break com música um pouquinho? Lógico. Pode, ali o violão por gentileza. Vamos aqui. Vamos para a parte musical. Deixa eu só passar aqui um pouquinho. Quem sabe faz ao vivo, né? Deixa eu ver aqui, acho que vou precisar de mais espaço aqui. Aí, nossa, mas se foi Ivanaldo que afinou... Ah, meu Deus, foi Ivanaldo que afinou? Ivanaldo é perigoso. É o do baixo, É perigoso. Foi Ivanaldo. Tá bom. Deixa assim? Eu ver aqui, tá. Bom, eu vou tocar aqui essa música, faz muito tempo que eu não toco. Que é a música que eu falei você, que é Beco da Lama. Isso. E foi interessante porque quando eu voltei da residência, estava tendo aqui um festival aqui no Beco da Lama. E o pessoal estava tocando, músicos fantásticos, e aí eu cheguei e deixa eu tocar que eu tenho uma música sobre o Beco da Lama. E eu disse, ok, Beco da Lama, você tem uma música? Sim, eu tenho uma música sobre o Beco da Lama. Por sinal, ela está gravada. Está gravada no meu 3º CD. E músicos fantásticos, eu não me lembro o nome, que foi muito rápido. E eu só dei a nota, ó, começamos em Si, Lá e Sol. A base é essa. Aí comecei a tocar, né, então... Não, tá desafinado. Foi Ivanaldo.
Foi Ivanaldo. Foi Ivanaldo. Foi Ivanaldo. Vocês deixaram Ivanaldo tocar no seu violão, já? Não, tá bom, não tá bom. O Ivanaldo não afinou bem. Deixa eu ver aqui como é que tá o Guitar Tune. Ivanaldo. Fiquei curioso agora de ouvir Ivanaldo tocando baixo. Não, ele não toca mais não. Deixou. Deixou? Deixou total, ele saiu. É só anestesista agora. Só anestesista. Eu tenho que colocar o microfone aqui, peraí. Nós estamos no Conversa de Botequim com o Dr. Márcio Ramalho, neurocirurgião, habilitar o microfone. Roqueiro, poeta, que vai cantar e tocar daqui a pouco. Lembrando que você pode fazer perguntas, comentários, pitacos, como já fizeram aqui. Mandar um grande abraço para todo mundo que está acompanhando. Deixa eu ver aqui, daqui é o microfone do Cristo. Quanto Márcio afina aí, Espera que eu vou... enchendo a conversa aqui. Isso, Vá se Botequim. concentrando aí na Botequim sua. é assim. achar aqui o Eu achei microfone interessante uma aqui. abordagem que o Márcio fez aí. E a medicina ela é muito pautada em cima ainda, né? De autoridade. O médico precisa ter uma autoridade de conhecimentos para poder conduzir um tratamento. Por isso o estranhamento de Márcio com o irmão, não é? Sim. Essa questão, se eu não preservo a mística, né? Existe toda uma mística em torno do médico. Né? Exatamente. O médico é um sacerdote, o médico é o condutor, não é? É verdade. Então, quando essa mística é alterada, que ela é alterada pelo parentesco, não é? É claro, eu já entrei, eu não fiz anestesia para meus filhos, mas fiz para sobrinho. Sim. E entrei em cirurgias que minha mulher se submeteu. Você se fragiliza. Sim. Essa mística da autoridade, ela está ferida. Não, Então, porque por não isso está ela- só como médico, Isso. está também como parte interessada Por isso- afetivamente. Por isso ela altera. E às vezes essa relação, olha, é melhor não fazer, porque essa mística é necessária. Né? Você precisa se sentir o condutor Exatamente. do líder, né? E o outro ponto interessante que ele falou sobre a evolução da sociedade como um todo, né? Ou seja, a visão dele que o sedentarismo, ou seja, a fixação do homem, né? Conduzia ao desenvolvimento, as sobras econômicas que permitiram as artes, por exemplo. Né? É outra parcela. Outra coisa interessante, que aí tem uma frase que começou com Rousseau, né? E Voltaire. Rousseau desenvolveu a tese do bom selvagem, né? O ser humano era bom, tudo era perfeito, né? No início da natureza. Aí Voltaire, muito crítico e sábio, disse, lendo seu livro, eu tive vontade de andar de 4 pés. Genial, É né? filosofia francesa, mas também é conversa de botequim. Tive vontade. E Nelson aperfeiçoou, né? Nelson Rodrigues, que é outro talento, eu adoro Nelson Rodrigues, né? Então Nelson disse, se não fossem as ciências e o desenvolvimento, não é? E se a gente fosse acreditar que o passado era melhor do que o presente, talvez a gente estivesse em cima de um morro uivando para a lua, né? Igual os lobos. É a realidade, né? É verdade. É para encher um pouquinho aqui a Isso, história, ótima quanto participação. Márcio usa aí Vocês deixaram o Ivanaldo pegar o violão? o Jornal da Garota. As cordas estão velhas, viu? Tão velho, Estão velhas com força. É Giovanni, nosso guardador oficial lá. Então cordas tão tem velhas. todas essas questões. E Márcio, eu trabalhei algum tempo com o Márcio, no Alfredo Gugel, né? Exatamente. A gente transita por várias especialidades, teve um tempo. Quando tiver pronto, você diga, viu? É só Aqui- pra... Já conseguiu? Não, pode ir. Não, Pronto, fala aí. Só para encerrar. Então fiz anestesia durante muito tempo e uma das perguntas que você pode fazer depois, né? Quem eram os neurocirurgiões de Natal que o influenciaram, sim, que sim. permitiram que ele descobrisse a profissão e optasse por esse caminho, Isso. né? É uma Falar coisa- também daqui a pouco sobre o tempo no Alfredo Gurgel. Tá. É um período importante, vamos conversar sobre isso. Ok? E não deixa mais Ivanaldo pegar esse violão, não. Quando quiser, doutor Márcio. Vamos lá. Então essa música é a música sobre o Beco da Lama. Antes de tocá-la, quem me influenciou a compor essa música foi o poeta Luiz Rabelo, que era frequentador assíduo aqui do... E ele me trouxe numa das festas, eu estava, acho que no 4º ano de medicina, e ele me trouxe, e aí eu
tive contato com o pessoal ali do Mar do Açi e tal, toda aquela história. E aí eu não me lembro com quanto tempo depois eu fiz essa música. Acho que 1 mês ou 2 eu fiz essa música. E essa música, ela tá no meu CD, O Circo, que é o meu terceiro CD. E é só com músicas autorais, mas todas em português. E ela foi o tema de abertura de um documentário sobre o Beco da Lama. Se eu não me engano, é aquele de Carlos Tourinho. Eu acho que é o de Carlos Tourinho. Carlos Tourinho, recentemente falecido. Isso. Infelizmente, mas eu acho que é esse. Eu acho que sim. E outra coisa, ninguém me falou. O meu primo é Edmar, que é lá da Prisma Produções, não sei se você conhece. Sim. Pronto, foi Edmar que mandou pra mim, isso já depois de uns 6 anos. Eu não sabia que ele era seu primo. É meu primo, Seu primo, meu primo legítimo. E ele mandou pra mim, disse, Márcio, eu tava aqui, eu vindo aí, vi esse documentário sobre o Beco da Lama, que iam fazer alguma coisa. Aí conheci a música e disse, a música de abertura e fechamento é sua. Eu até disse, poxa, mas nem pra me avisar, disse, vamos usar a sua música. Mas tudo bem. Isso, eu até tentei entrar novamente no YouTube e ele não está mais. Não. Nossa. Pelo menos eu não consegui achar. Não consegui mais achar. Mas a música, ela veio com essa inspiração foi da energia que eu senti no Beco da Lama. Então foi assim. No Beco da Lama, entrada e saída, os seus paralelepípedos cruzando avenidas, poetas, cantores vivendo da rima, em frases, palavras, melodia. No Beco da Lama, a gente se encontra. No Beco da Lama. No Beco da Lama, a tristeza e a alegria vão se misturando na lama do dia. Entre umas e outras, dramas esquecidos, chorar suas mágoas num peito amigo. No Beco da Lama. No Beco da Lama. A luz do dia, a luz do dia, no beco da lama, na lama, no beco da lama, na lama. Obrigado. Beco da Lama? Doutor? Quer aproveitar que o violão tá e cantar mais uma? Rapaz, vou dizer assim, eu estava operando. Se tem uma coisa que acaba com voz, é cirurgia. É cirurgia? Nossa, É mesmo? demais. Mas por quê? Pela comunicação? Não sei se é a máscara, não sei, mas é impressionante. Nossa. Acaba com a voz. Eu digo porque eu já cantei. Hoje, quando eu vou pro estúdio, é o dia que eu não opero. É mesmo? É impressionante, porque cansa. Nossa. O cansaço, ele ser, interfere na voz. Pode ser psicológico? Não é psicológico, não, é cansaço mesmo. Cansaço mental. Então, eu já notei que a voz cai absurdamente. Nossa. É. Você tá vindo uma cirurgia, né? Quando Sim, você entrou aqui no Bardal, cirurgia. começou. Deixa eu lhe perguntar uma curiosidade. Já aconteceu de você estar compondo, ou você estar já como cirurgião, não como estudante, Sim. tocando e de repente tem uma cirurgia emergencial, tem que dar assistência, ou seja, você sair, sua mente está no universo artístico, mas em segundos tem que ir para o universo Não médico. aconteceu como estudante. Sim. Aconteceu como neurocirurgião, que eu dava plantão do Alfredo Miguel de sobreaviso. Sim. Eu estava em casa, podia estar tocando violão, e toca, Tomás, estou precisando do senhor vir aqui do cirurgião. É aquilo que eu falei para você, o cirurgião ele entra em transe. Ali ele fecha o mundo. É impressionante. Esse é um dos perfis fundamentais para o cirurgião. Ele tem que entrar em transe. O mundo pode estar se acabando e ele está ali focado. Que é muito delicado, né? Não pode desconcentrar. Neurocirurgia, sim. Neurocirurgia é uma especialidade que você
principalmente na parte craniana, você lida entre a vida e a morte o tempo inteiro. É verdade. Tem comentários aqui. Cláudio Wagner, poeta da SPVA. Boa noite, excelente entrevista. Valeu, Cláudio Wagner. Beth Hack, poeta, atriz e militante cultural. Filosofia de Boteco, aqui amando. Valeu. Natália Chagas, nossa assistente de produção. Uma pergunta dela, uma curiosidade. Sim. Quais foram as suas influências nas artes? Ah, sim, isso. Isso. Porque sugeriram eu perguntar as influências neurocirurgião. Mas já que a gente está nas artes, depois passa. Sem problema. Assim, quais são as influências, principalmente na música? Pronto, vamos lá. A música, a minha influência, ela foi muito estrangeira. Realmente, na minha adolescência, eu não ouvia muita música brasileira. Eu ouvia mais rock and roll. Então era Led Zeppelin, Deep Purple, Rush, P.S., Pink Floyd. O cânone. Sim, era muito claro. Eu ouvia pouca música brasileira. Eu fui ouvir mais a música brasileira quando o rock veio com Legião Urbana, sim. Né, com Paralamas do Sucesso. E aí eu passei a escutar mais. Então, assim, eu sempre tive mais essa pegada ligada ao rock and roll, blues e jazz. E tem uma coisa interessante, eu canto melhor em inglês do que em português. Isso eu não tenho dúvida. Aliás, a língua portuguesa, das línguas latinas, é a mais difícil que tem para cantar. Isso hoje, como cantor, me atrevendo a ser cantor, eu não tenho dúvida. Eu canto melhor em francês, canto melhor em espanhol do que em português. Eu consigo alcançar tons no inglês e no francês que eu não consigo no português. O português é uma língua difícil. Dificílima. Das latinas, eu não tenho a menor dúvida. Então, meu pai, quando me ouvia tocando em inglês, dizia, olha, você canta melhor em inglês do que em português. Depois eu até me arrependi, porque na época, quando eu montei a banda, eu cantava mais músicas de rock and roll em português. E foi engraçado, porque quando eu comecei a ir mais para o inglês como compositor, eu não tenho hoje a menor dúvida que as minhas melhores músicas foram feitas em inglês. Nossa, que bacana. Sim, não tenho a menor dúvida. Não sei, mas que eu volto a falar, eu fui musicalmente criado no rock and roll. Eu não fui criado na bossa nova. Não. Foi rock mesmo. Foi rock and roll. O que eu ouvia, meus 14, 15, 16 anos, era rock and roll. Eu não ouvia... Ouvia, lógico, tá morando no Brasil, você escuta, né? Casa de um amigo, um primo, mas a minha seleção musical era rock and roll. Isso tudo em Natal? Em Natal, sim. Mas chegou aí pra forró, os amigos te levavam forró, não, forró foi uma coisa interessante. Porque era inevitável, não, né? Você falou um tema muito interessante. Forró, eu aprendi a dançar forró, porque ou eu aprendi a dançar forró, eu não arrumava namorada. Exatamente. Isso aí eu notei bem claro. Eu tinha que aprender a dançar forró. Senão todos os seus amigos dançando. Dançando e eu lá olhando. Então, não, vou... Aprendeu? Lógico. A necessidade, olha. Sim. Mas isso foi uma coisa muito interessante, porque foi bem claro. Isso é uma coisa muito interessante, porque, pronto, meu filho, ele gosta de rock and roll. Ele não sabe dançar forró. É isso que eu noto nessa geração. Mas essa geração de hoje talvez não precise. Mas nossa, a gente tem a idade parecida, eu precisava. Sei, exatamente. Eu não gostava de dançar forró. Eu não escuto forró. Não escuto. Já minha esposa adora dançar forró. E eu danço. Mas assim, não é natural meu eu entrar no meu carro e ouvir forró. Sim, não. Sim. Eu escuto rock and roll, blues e jazz. Mas naquela idade, jovem, naquela idade, por uma questão de namoro de paquera, assistiu Beto Barbosa. Sim, tudo. Aprendendo essa lambada. Tudo. Mas é isso que é interessante. E isso foi bom, lógico que foi bom. Sim. Porque eu acho que a tolerância é uma das maiores habilidades do ser humano. E isso eu pude observar na Índia, quando eu fui operar na Índia. Se alguém aqui já foi na Índia, vá. Vá por uma questão
de você entrar num mundo caótico. Porque é um país que você fica chocado. Imagina. Choca. Primeira semana, você fica extremamente preocupado como aquilo funciona. Mas se você estudar mais sobre a Índia, o QI do indiano é altíssimo. Proporcionalmente, é um dos maiores QIs do mundo. Eles têm excelência em informática. Em tudo. Em tudo que você imaginar. Então, assim, é um povo extremamente inteligente. Então, o que é que eu trouxe para mim, que foi mais positivo? Passei 2 semanas lá, dando palestra, operando sobre essa técnica. Na segunda semana, eu passei a entender o indiano. Tolerância. E vou dizer uma coisa a você, eu fiz pós-graduação na Alemanha. E digo para você com a maior naturalidade, o neurocirurgião indiano é muito mais feliz e contente do que o neurocirurgião alemão. Mesmo? Não tenho dúvida. Impressionante. Porque essa é uma habilidade da cultura indiana. Eu fiquei abismado. E outra coisa, se você perguntar se eu quero morar lá, não quero não, porque eu fui criado aqui. Claro. Como também quando eu estava na Alemanha, apesar de falar alemão e adorar a cultura, quer morar na Alemanha? Não, eu sou latino. Também não. Simples assim. Eu não, se eu fosse criado lá desde criança, tudo bem. Até adoro a Alemanha. Estou indo para lá agora em maio, vou passar 2 semanas, vou dar umas palestras lá. Adoro ir para a Alemanha. Mas morar na Alemanha, não. Se eu tivesse de morar na Europa, eu ia morar no país latino. Porque são os meus valores. É o meu modo de ver a vida. Então, para você morar na Alemanha, eu morei lá 6 meses numa cidade, depois 3 meses em outra, eu não tive problema nenhum, porque eu sempre me adaptei. Quais são os valores, quais são as regras aqui? Eu sigo as regras. Eu não quero que a Alemanha se adapte a mim de jeito e maneira. Que presunção minha é essa? A Alemanha vai se adaptar. Sim, isso não existe. Então, assim, eu cheguei lá, morei, nunca tive problema nenhum. Tá certo? Não tive problema nenhum com isso. Então, é isso que é importante. Então, a minha ida à Índia foi fantástica. Para mim, foi uma coisa muito interessante, até de introspectiva, para mim entender e ver como a tolerância, porque eu sempre tive tolerância. Eu era um cara do rock and roll, mas eu fui aprender essa forró, porque eu aprendia quando uma namorada, simples assim. Estamos aqui, 1 hora já? 1h05, eu pensei que não tinha nem 25 minutos, mas dá tempo de algumas perguntas ainda. Tranquilo. Dá tempo ainda. Vou fazer a pergunta aqui. Um dos nossos apoiadores está aqui, João Dantas, da IP Editora. João Dantas, que dava show de dança na Royal Salute no Liverpool, nas boates aqui, grande dançarino. Flávia Arruda, que já foi entrevistada aqui, pedagoga e poeta, pessoal do CIMED, Dr. Geraldo Ferreira. Olá, boa noite, tudo bem? Tinha os poetas aqui da SPVA, já foram embora, já estão aqui. Gelson Pessoa, do Deviana, grande abraço, tem muita gente bacana aqui. Vamos fazer a pergunta agora do Dr. Geraldo. Quais foram suas influências médicas de maneira geral e de neurocirurgiões especificamente? De neurocirurgião, eu tive excelente contato, né? Aqui em Natal eu estava no 4º ano, principalmente Dr. Mário Jamal, que é um neurocirurgião, que trabalha até hoje, trabalha lá no Alfredo Gugel, excelente pessoa, excelente caráter. Eu comecei a seguir Mário Jamal, Dr. Fernando Cunha, infelizmente ele já faleceu, né, que também trabalhava com Mário Jamal na época. Dr. Luciano Araújo, que esse aí foi meu professor, né, e depois quando já eu vou... foi citado aqui em outras entrevistas quando foi Dr. Luciano, ele é uma coisa importantíssima, que ele foi o primeiro neurocirurgião vindo de uma residência, né? E ele inspirou vários colegas a se tornarem neurocirurgiões. Então, eu tive a oportunidade, quando voltei da residência, de trabalhar com ele, né? E Luciano era um cara, assim, ímpar, né? Tinha uma característica muito forte, né? Ele sempre preservava muito o paciente. Isso era uma coisa que eu admirava muito nele. Ele não queria... ele não passava a mão em ninguém. Fez certo, bate palma. Fez errado, vou chamar. Isso, eu admirava muito isso nele. E isso é muito importante com a cirurgia. Principalmente com a cirurgia, que um detalhe errado você pode provocar uma lesão pro resto da vida, né? Uma sequela neurológica é uma coisa que é
traz, às vezes, um infortúnio à vida de qualquer pessoa. Não pode passar a mão, não. Não, né, não Tomás? pode. Não pode. Não pode. Eu acho que Tem que ser focado. tem que ser focado. Você tem que ter disciplina. Isso é muito importante, essa disciplina. Perfeito. Estamos chegando na reta final, 1h10 agora, não é isso, Agil? E passaram voando, você passou voando Bom papo, aqui. boa conversa. Ele chegou a Boa. operar ou viu Bulhões em atividade? Chegou a ver ele em atividade? Bulhões, não. Quando eu voltei, ele não estava mais em atividade, não. Não, Bulhões não. Bulhões foi o primeiro neurocirurgião daqui. Ah, isso. Porque ele foi o primeiro cirurgião. Mas quando eu voltei, Bulhões já estava aposentado já. Ele não estava mais trabalhando, não. Deixa eu fazer uma pergunta de curiosidade agora. Dessas muitas viagens, Sim. você já fez palestras e Já. cirurgia em vários países. Quais foram eu sei que deve ter tido muita experiência positiva e tranquila. Sim. Tranquila dentro do possível e Sim. do aceitável. Mas quais foram as histórias diferentes, bizarras, programas Olha, alucinados que lhe levaram? Pode contar uma ou duas histórias? Sim. Teve uma história muito interessante. Que em 2018 eu fui dar uma palestra em Londres. Né? Então lá eu estava na palestra pela manhã, eu estava com, vamos dizer, o pai da endoscopia, de endoscopia de coluna mundial, que é um alemão, que é o Sebastian Rutten. E eu estava já levando esses temas controversos, que era esse tema de tumores benignos. Então eu pensei que, assim, vou mostrar isso aqui, mas eu estava preparado para a pancada, né? Tudo bem, então essa primeira palestra foi pela manhã e o Rutten estava lá. Então ele falou sobre cirurgias mais complexas, hernia torácica, hernias cervicais, e eu falei sobre tumores. E apenas um colega de Glasgow perguntou para mim o que eu faria se aquele tumor recidivasse, se eu operaria de novo por vídeo. Eu digo, olha, não tive ainda, a casuística é pequena, mas é possível fazer por vídeo e tal, tudo bem. Então eu digo, poxa, eu fiquei assim, digo, foi tranquilo. A minha palestra, que era na tarde, eu estava só, na endoscopia. Sim. Eram outros temas e eu estava lá com o tema até mais tranquilo. Então eu estava bem mais relaxado, porque o mais difícil eu já tinha passado pela manhã, sem problema nenhum. E cheguei à tarde, tranquilo. E em inglês ele segue um protocolo. Eram 4 palestras, quando terminava as 4 palestras, ele perguntava, alguém da plateia tem uma pergunta, a primeira palestra sobre isso, isso e isso? Pergunta, tal, tá bom. Eu era o segundo palestrante. Ele pulou da primeira palestra para a terceira. Eu achei estranho. O que é que eu pensei na hora? Então acho que ele achou tão insignificante que vou dar nem cabimento a esse cara do vídeo lá do Brasil. Tá bom. Terminou primeira, terceira, quarta palestra. Quando terminou a quarta, eu estava super tranquilo. Aí ele disse, agora eu gostaria de chamar o colega do Brasil, porque você tem que ir lá para frente, porque eu quero fazer uma pergunta para ele. Eu digo, nossa, mano. Aí eu já fui assim pensando, ele disse, poxa, isso aí agora o pau vai cantar. Como ele tinha feito a palestra pela manhã, perguntas ao Rutten sobre outras técnicas que sobre endoscopia, eu já fui mais ou menos elaborando, pensando o que ele ia me perguntar. E aí tudo bem, aí eu sentei e disse, bem, Tomás, tudo em inglês, né? Como o senhor veio aqui falar sobre videoendoscopia, os artigos mostram que a cirurgia a céu aberto e a cirurgia de vídeo, os resultados são muito parecidos. Então por que fazer vídeo em endoscopia? E eu tinha quase certeza que ele ia perguntar isso. Então eu já fui pensando na resposta. Aí eu disse, professor Youssef, uma coisa é bem clara. Eu não tenho dúvida nenhuma que se você pegar um bom cirurgião, numa incisão de 3 a 4 centímetros, com a hernia de disco, que é o que se faz mais ou menos, e você pegar um que faz vídeo com incisão de 1 centímetro, os resultados são muito parecidos.
Eu não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Agora, a vídeo tem vantagens, porque a parte de fibrose e aderência, isso tudo, quanto mais você retira elementos, maior é o risco de aderência. Geraldo sabe isso, em cirurgia. É uma coisa que não tem jeito. Mas eu queria dizer uma coisa para o senhor. Isso que eles, ao contrário do que o senhor está perguntando sobre hérnia de disco, a vídeo ela não é soberana na hérnia. Ela é soberana no canal estreito, que é a doença do idoso. Que é como se fosse a terceira fase, que é muito comum. O idoso, ele começa a andar curvado, passo curto, porque o canal vai diminuindo a amplitude. Então, eu disse, olha, então, no paciente idoso, aí eu não tenho a menor dúvida que a videoendoscopia é soberana, porque se eu diminuo o trauma tecidual, eu diminuo o trauma anestésico. E isso já tem vários trabalhos mostrando quanto maior é a agressividade no idoso, leva à demência. Isso é bem documentado. Aí ele olhou para mim assim e fez, isso aí eu concordo com você. Disse, pronto. Aí eu, já ficamos iguais, né? Mas eu dei uma melhor ainda. Aí eu disse, mas eu queria, como nós estamos aqui com uma plateia de 350 colegas daqui, a maioria de Londres, eu não sei quantos já estão fazendo vídeo, um conselho. Não comecem a fazer videoendoscopia no canal estreito, porque são cirurgias mais complexas e que demandam mais experiência do cirurgião com a vídeo. Então, você tem que fazer muita hérnia de disco para depois ousar ir para o canal estreito. Aí ele olhou para mim assim e fez, tem sentido. E outra coisa, professor Yusuf, uma coisa é fato. Ele disse, o quê? Depois que você aprende a fazer videoendoscopia, você não vai querer mais fazer mais cirurgia a céu aberto. Nossa, ele me olhou com a cara. Nossa. Aí ele perguntou assim, que tipo, alguém tem mais alguma pergunta? Já com a puta. Ninguém perguntou mais nada. Foi uma saída foi muito boa. Foi uma boa, porque isso é importante. Você, claro. Quando você está munido da ciência, eu não tenho medo de falar. Não. É simples assim, ó. Exatamente. Tá entendendo? Então, uma reta final, por mim, eu ficaria aqui até 11, meia-noite, mas o Dr. Márcio fez uma cirurgia, né? Há pouco tempo, tá vindo uma cirurgia. E a gente vai ter que liberar o palco. Daqui a pouco tem. Vai ter música aí. Maria Bom em Lula Belmont. Uma banda aqui, vai ter banda rock and roll daqui a pouco. Ótimo, bom. Aqui. Bom saber disso. Isso, exatamente. Mas tem uma última pergunta. Pois não. Você já trabalhou no Valfredo Gurgel? Trabalhei muito tempo. Trabalhar no Valfredo é barra pesada. A gente sabe que tem uma... É diferente. Sim. Também tem clínica, mas é diferente. Sim. Como é que foi essa experiência? Chegou a trabalhar com o Dr. Geraldo? Cheguei, sim. Como é que foi essa experiência do Valfredo? Olha, a escola do trauma, ela é uma escola fantástica. Porque você tem que tomar decisões rápidas, objetivas, né? Você tem que ter celeridade na cirurgia. Não dá para você... É diferente do passo que chega no consultório, eu vou examinar, vou pedir exames, eu vou fazer uma programação cirúrgica. O trauma não. O trauma você tem que ser rápido. Suas decisões têm que ser assertivas e objetivas. Então você tem que subir, olhar o exame, definir, levar para a sala, abrir, porque o tempo é inimigo da neurocirurgia. Se o doente ficar com hematoma muito tempo, ele pode até entrar em morte cerebral ou pode até desenvolver sequelas para o resto da vida. Ficar numa cama em estado vegetativo. Então, são cirurgias que demandam celeridade. Entendi. Entendeu? Então, é uma escola fantástica. É uma escola, né? Sim. Todo médico que vem da entrevista aqui fala isso, que o Valfredo não tenha dúvida. É uma escola. Não tenha dúvida. O trauma, ela é muito importante na vida do cirurgião. Detalhe, cirurgião jovem. Depois dos 60, 70 anos, aí já não é muito aconselhável. Perfeito, estamos na reta final aqui. Doutor Márcio, uma entrevista maravilhosa. Vai agradecer. Em nome da equipe, José Aglio, produtor e filmmaker, Natália Chagas, assistente de produção. Natália, que é filha de médico, filha do Dr. Heloísio Chagas, ginecologista e obstetra em Minas Gerais.
Natália, que é mineira. Agradecer a todo mundo que está aqui, os apoiadores, João Dantas da Impeditora, Dr. Geraldo Ferreira do Cimed. Jornalista é bicho chato, insistente mesmo. Eu tenho que... Arrisca uma palhinha para fecharmos com música? Pode ser. Pronto. Vamos ver aqui. Não tô com uma voz boa, já notei. Uma música curta. Deixa eu ver aqui. Jornalista fica tentando mesmo. Eu sei, mas tranquilo. Deixa eu ver aqui se eu... Uma voz tem um tom mais leve. E aí? Vamos aqui. Vou lembrar dela aqui primeiro. Vamos lá. Essa música aqui foi uma música, até comentei com o Geraldo. Foi uma poesia de um colega médico que ele chegou para mim e perguntou: Márcio, você consegue musicar? Eu digo, olha, a minha linha de composição, eu faço a harmonia e jogo a letra. Pegar a letra e jogar uma harmonia, não é meu dia a dia. Posso tentar. E foi interessante porque ele era um soneto, e o soneto chamava-se Trôpego. Ele até ganhou uma comédia no festival de poesia. Bacana. E eu fiquei apaixonado por essa palavra trôpego, que é uma palavra que usa pouco. Né? E aí disse, cara, gostei muito. Aí eu digo, tá, mande a poesia. Ele mandou, via o WhatsApp mesmo e tal. Eu disse, tá. Eu me encontrava com ele, com o Zé Delfino, que é anestesista também. José Delfino? Zé Delfino. Zé Delfino, quando é que teremos Zé Delfino? É uma aqui? excelente entrevista. Sim, é muito amigo meu, grande abraço. Ele sempre assiste, participa, manda comentário e é uma figuraça. Manda um abraço pra ele. Vou tocar a música dele, a letra Olha dele. que viu? maravilha. E aí, aí ele chegou e chegou pra mim e se encontrar com você. E aí, cadê a música? Eu lhe disse que não é a minha rotina. Eu vou fazer essa música. Você é um compositor muito bosta. Calma que eu vou. Né? Vou fazer. Não posso. Em 2 meses, eu acho, não sei. Levou pelo menos 1 mês e meio, com certeza. Cheguei para ele e disse, Delfino, sua música está pronta. Aí ele olhou para mim assim, deve estar uma bosta muito grande. Você vai gostar. Aí ele disse, tá bom, então vamos marcar um jantar lá em casa. Aí disse, pronto, eu levo o vinho, você faz o prato, porque ele gosta de cozinhar, cozinha muito bem, viu? Aí ele, tá bom. E a música, ela é mais ou menos assim. Procuro verdades em meio às mentiras de uma realidade que eu nunca quis. Talvez fosse a vida temeridade, viver no feitiço dos seus quadris. Respeite aqui esse homem trôpego, que mesmo tropeçando tentar ser feliz. Não, eu esqueci o tapado. Não. Talvez seja verdade. Não, me esqueci. Talvez seja verdade. Não. Desculpa, eu esqueci. Tá bom, mas foi linda. Ficou boa. Na melodia linda. É linda. E o pior, sabe o que foi? Ele chegou pra mim e disse, como é que você transformou meu soneto num livro? Com essa música lindíssima, de letra de José Delfino, uma coisa de José Delfino, sim. que vai ser entrevistado, queremos Zé Delfino aqui. É um excelente. João Marcelo também, que é Zé Delfino, que o conhece. Nós encerramos aqui uma entrevista maravilhosa sobre neurocirurgia, poesia, música e razões para dançar forró. Um tutorial aqui, porque devemos aprender forró. Não tenha dúvida. Crianças.
Sim, eu tinha esquecido. Olha aqui, a conversa foi tão pouquinho esquecida. Um oferecimento da Cachaçaria Morim, Ok. uma cachaça paraibana, bandeira branca. Ah, bandeira branca, muito boa. Sim. Vamos falar já. Excelente. Pronto. Obrigado, Zé. Foi um Eu é que prazer estar aqui. agradeço. Muito Foi obrigado. bom. Uma salva de palmas. Obrigado. Doutor Márcio Ramalho. Obrigado. Agradecer a equipe maravilhosa, todos os apoiadores, todo mundo que está aqui, Lula Belmont, dono do Bardalos, a todos então, uma boa noite, todos e todas, e até o próximo Conversa de Botequim. Vamos lá. Tchau, boa noite para vocês.